Olá, sejam muito bem-vindos aos 5 perguntas para o CHRO, a websérie da Minds feita por especialistas de carreira na área de recursos humanos para todos os profissionais da área. Hoje temos o prazer e a honra de conversar com Rafael Bosa, partner e CHRO do iFood. Rafael possui uma trajetória marcada pela construção de culturas de alta performance e pelo desenvolvimento de organizações preparadas para crescer em ambientes de constante transformação. Como líder de pessoas em uma das maiores empresas de tecnologia da América Latina, atua conectando estratégia de negócios, inovação e desenvolvimento de talentos. Neste episódio, exploramos temas como cultura organizacional, produtividade, diversidade e as competências que irão moldar as empresas do futuro. Não perca! Sou o Bosa, toco a área de pessoas do iFood, estou lá há 5 anos. Comecei minha carreira em 2008 como estagiário numa ferrovia na ALL. Aí fiz uma mudança, fui para Kraft Heinz, lá assumi a área de pessoas para tocar RH de uma fábrica. Decidi sair, ir para tecnologia, fui para o Nubank, voltei para o Brasil. Foi uma trajetória curta de 1 ano e aí me encontrei aqui no iFood. Pelo iFood eu fui People Operations, BPs, Cultura e Comunicação. Também fui Chief of Staff para o CEO durante 1 ano. E há 2 anos atrás, o CEO, que era o Fabrício, e o CHRO, que era o Viti, foram para a Prosus. E aí o Diego assumiu como CEO do iFood e me convidou para ser o CHRO lá. Eu vejo muita diferença, assim, acho que toda empresa fala que é diferente, né? E a gente faz questão de ter a nossa cultura, a cultura do iFood, que é uma cultura inegociável, e é uma cultura que fala que você tem espaço para errar, com coisas novas, com aprendizado, com testes. Ao mesmo tempo você tem muita responsabilidade, com a cabeça de dono, tem um cuidado com gente muito grande, e aí você tem resultado, porque a gente sonha grande, a gente quer ter impacto, quer crescer, quer aumentar, né, o que a gente consegue construir para a sociedade. Se eu não construir uma cultura que os mecanismos habilitam as pessoas a poder errar, a testar, a fazer diferente, a se sentir desafiada, aí esse negócio não funciona. Então o grande balanço lá no iFood é eu tenho uma cultura inegociável fomentada por um mecanismo que está aplicado nessa cultura. IA é uma evolução inevitável, assim, quem está demorando para aderir, eu acho que está cometendo um grande erro. E para a gente essa agenda ela começa primeiro com uma adoção muito grande, então vamos aderir, vamos aprender a usar. Lá atrás a gente colocou uma meta, vamos ter um agente para cada colaborador, para cada food lover. Então tem 8.000 pessoas, vamos ter um agente para cada pessoa, vamos ter 8.000 agentes. Em 10 meses a gente conseguiu construir 27.000 agentes. Isso traz aprendizado, isso gera adoção. A gente olha esses 27.000 agentes e fala assim, mudou a empresa inteira os 27.000? Não. 25.000 eu posso pegar e meio que jogar fora. O que importa, eu tenho lá 1,5% desses 27.000 que eles mudam completamente a forma de operar. Ganhos absurdos de produtividade, formas diferentes da gente fazer as coisas, e a gente agora começa a ver esses efeitos. Quais efeitos? Eu estou testando estruturas com squads ao invés de 6, com 3 pessoas. Eu estou testando o que a gente chama lá de super IC, uma pessoa sênior, com muita responsabilidade de resolver um problema muito complexo, sem time, mas com ferramenta de AI ilimitada. Eu estou olhando para agentes que hoje conseguem fazer desde a captura, né, a captação de novos clientes, até o onboarding de novos clientes sem contato humano. O que a gente agora está tentando aprender, essas pessoas que chegam, estão preparadas já para isso? Não, então tem que acelerar muito o ganho de conhecimento. Os cargos estão mudando? Estão. E a gente tem colocado muita intencionalidade no que já é óbvio. Quais são os cargos que ficam óbvios? Um executivo de vendas passa por uma transformação. Então é responsabilidade daquela pessoa, daquela liderança, fazer uma recapacitação. Estrutura de dados, time de dados, tem uma mudança gigante. Estamos também ajudando nessa mudança, dando clareza do que a gente espera e como que a gente vai capacitando. Então tem muita mudança acontecendo, tem uma velocidade que a gente nunca viu antes. A gente gosta de aprender com quem sabe. Tem um professor lá em Stanford chamado Charles O'Reilly, que ele tem um conceito muito forte que é de ambidestria. E você precisa pensar a sua organização de maneira ambidestra. Como que você organiza, como você cria mecanismos, como que você coloca as pessoas certas nos lugares certos para operar com essa ambidestria. Isso é um conceito que a gente vive lá no iFood dia após dia. Dentro dessa ambidestria, você vai ter times muito focados em trazer excelência operacional. Ao mesmo tempo, você tem times que estão buscando como que você está disruptando o nosso próprio negócio. Então, organizar a empresa dessa forma é um mecanismo que nos ajuda a base esse conceito. O segundo, de resiliência, a gente acredita muito em jet skis. O que é um jet ski? Você pega um problema, ao invés de você resolver esse problema investindo um monte de dinheiro sem saber qual é a solução,
Você começa bem pequenininho. Então você fala assim, vou resolver esse problema, mas numa escala pequena. Que se eu faço algumas coisas, ele não para o meu negócio. Eu não preciso colocar um monte de gente, um monte de dinheiro, um monte de recursos. Vamos testar e ver se funciona. Então pelo iFood deve ter 100, 200, 300 jet skis acontecendo ao mesmo tempo. E aí alguns desses jet skis dão bons sinais de resultado e aí a gente começa a dar mais escala. Aí daqui a pouco esse jet ski vira uma lancha, daqui a pouco isso aqui vira um transatlântico e começa a transformar. Um caso muito bom disso, há 6 anos atrás, a gente tentava encontrar formas de criar um programa de fidelidade, um loyalty. E era difícil, a gente não encontrava. Como que através de um aplicativo, na época só de food delivery, você vai ter um clube? E aí várias pessoas foram testando, foram aprendendo, e ali a gente começou a encontrar formas de fazer isso. Teve um ano, em 2024, que a gente mensurou quantos testes aquele time fez, através do jet skis. Foram mais de 1000 testes. Qual que é a grande magia para tornar a empresa resiliente nisso? Você vai aprendendo com o que dá errado. Então, testei, deu errado, trago esse aprendizado, evoluo. Testei, deu errado, trago esse aprendizado e evoluo. Testei, deu certo, vamos escalar. Então, essa mentalidade que vem lá desse professor, que é o Charles, acaba ajudando a direcionar esses nossos mecanismos. Isso acho que torna a empresa resiliente, com uma boa capacidade de operar, com muita excelência operacional, mas também ao mesmo tempo está inovando, está pensando em formas diferentes de trabalhar o nosso negócio. Primeiro a gente tem que olhar para os problemas que a gente tem, né? E lá atrás a gente definiu 2 grandes temas para a gente trabalhar, olhando muito para raça, olhando muito para gênero. Então a gente olhou dentro de tecnologia gênero, dentro do iFood como um todo sempre a gente trata o tema de raça. E essa é uma jornada que a gente vem evoluindo e vem aprendendo. Por quê? Porque o meu negócio ele é diverso. Tenho 60 milhões de brasileiros que usam o aplicativo do iFood todos os anos. Tenho 600 mil entregadores. Tenho 600 mil parceiros. O grande segredo aqui é entendemos os nossos desafios, onde que a gente vai focar, priorizamos isso e deixamos muito claro que isso é uma questão de negócio. E aí com isso é uma pauta que ela não fica uma pauta que agora é o hype, vamos discutir diversidade, vamos trazer novas ideias. Esse acho que é um elemento importante, muito conectado com o Brasil. Do outro lado, tem um elemento na nossa cultura que ele se chama conflito produtivo. Eu penso diferente da pessoa, a pessoa pensa diferente da outra, e a gente deve gerar um ambiente onde você possa trazer as suas opiniões, gerar a sua discussão, trazer os seus elementos, trazer a sua perspectiva. Isso cabe muito no papel da liderança, mas também é muito um elemento cultural nosso. E aí o conflito produtivo ele é ótimo, porque ele produz algo melhor. Normalmente você está aqui, a outra pessoa está aqui, e no final vocês vão chegar num patamar maior. Esse é o objetivo do conflito produtivo. Dado o conflito produtivo ser estimulado lá no iFood, eu tenho um outro desafio. É a empresa começar a girar em torno de conflitos produtivos sempre, mas dela não evoluir, porque toda hora você está discutindo algo. Então a gente trouxe um outro conceito, um outro mecanismo. Como que eu garanto que eu tenho conflito produtivo, mas depois que o conflito produtivo acontece no momento certo, a empresa inteira vai para a mesma direção? A gente trouxe um conceito que ele se chama High Quality Agreement. Então, depois que eu tenho toda a discussão, que tem uma janela para ser discutido, é papel da liderança garantir que aquela comunicação é feita, é alinhado, que a empresa é mobilizada. Aí entra um último elemento, modelo de gestão. Então lá no iFood tem um timaço de modelo de gestão que vai organizando a cadência, os OKRs, as rotinas, a forma de se organizar, e isso ajuda a gente a evoluir na empresa. Tenho muito orgulho do que a gente está construindo lá hoje no iFood, assim, por 2 aspectos. O primeiro, logo que o Vit, que para mim é um mentor, uma referência. Logo que ele foi para a Prós, a gente fez um encontro com 200 pessoas, que era o time de People, e eu perguntei para ele o que pode dar errado na minha gestão. Você me conhece há bastante tempo. Ele foi muito claro e duro. Falou assim, Bosa, eu acho que você vai acabar com toda a agenda de inovação que a gente construiu até aqui no iFood, na área de pessoas. Porque não é a tua fortaleza, você é o cara do arroz com feijão, da bola no chão, e a gente como time falou assim, não, vamos fazer diferente, é uma ótima provocação, um ótimo feedback. E ao longo desses 2 anos, acho que a gente segue inovando, segue conectado com o negócio, segue trazendo IA para o centro de tudo que a gente faz, segue tendo discussões profundas e que geram valor para o iFood, né? Então isso para mim é uma construção que eu tenho bastante orgulho. E a outra, logo que eu assumi como CHRO, o Diego ele foi muito claro também, esse é o novo CHRO do iFood.
mas você não está preparado para sentar na cadeira de vice-presidente, que é a cadeira de CHRO. Você tem que fechar esses 3 gaps, ter uma legitimação da organização para daí você ser um vice-presidente. E eu vou te ajudar nisso. E aí foi uma jornada. E ele foi me ajudando, meu time foi me ajudando, os meus pares foram me ajudando e as coisas foram acontecendo. Para mim, eu olho para trás e sinto um orgulho grande de falar, pô, através do nosso time a gente está construindo algo legal. Eu ter a legitimação da minha cadeira não é o meu trabalho, é o trabalho que a gente está construindo como time de people lá. Tem uma frase que eu uso muito que é: cultura é inegociável. Isso para mim é importante porque ela me move, que é o que a gente tem que ter no iFood, mas ela também me faz refletir em todas as minhas decisões de carreira, o porquê que eu mudei. E não era a grana, não era a cadeira, era a cultura naquele momento da empresa. Isso acaba me ajudando muito. Cultura é inegociável.